Capítulo 21. Influência do meio. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos os mais elevados podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio. Mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade e vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleias de sábios. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatias dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí, de preferência, com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, têm consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos. E isso, abstração feita de todo pensamento de evocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente serão aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se em uma assembleia fútil se chama um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas.
Mas do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, ele se vai, como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração por isso não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar, e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como num espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que o prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam, esse médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. Capítulo 22 da mediunidade entre os animais. Os animais podem ser médiuns? Muitas vezes se colocou esta pergunta e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que pôde, sobretudo, abonar esta opinião foram os sinais notáveis de inteligência de certos pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem dar a resposta exata a uma questão proposta. Observamos essas experiências com um cuidado todo particular e o que mais admiramos foi a arte que foi necessária desdobrar para a instrução desses pássaros. Não se lhes pôde, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas seria preciso convir, em certas circunstâncias, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo, para certas experiências, lhes supor um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes interminências, ao passo que entre esses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento próprio com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria. A
A maioria das experiências que vimos foram da natureza daquelas que fazem os prestidigitadores e não puderam nos deixar dúvida sobre o emprego de alguns de seus meios, principalmente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem o que o efeito não teria encanto. O fenômeno mesmo reduzido a essa proporção não é menos interessante e lhe resta sempre para admirar o talento do instrutor como também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior da que se o pássaro não agisse senão em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levar este a fazer coisas que superam o limite do possível para a inteligência humana está provado só por isso o emprego de um procedimento secreto. E há, aliás, um fato constante, e é que esses pássaros não chegam a esse grau de habilidade senão ao fim de um certo tempo e com a ajuda de sons particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência fizesse sozinha os encargos. Não é mais extraordinário dirigi-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetirem músicas ou palavras. Ocorreu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, nela não vimos senão uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições mais essenciais dessa faculdade. Seja como for em relação às experiências acima, a questão principal não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista, porque do mesmo modo que a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade por meio de pássaros não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre outros animais. Trata-se de saber, pois, se os animais são aptos, como os homens, para servirem de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo, dotado de uma certa dose de inteligência, seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, não é isso que ocorre. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, da qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação que deu do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude dessa máxima, quem pode o mais, pode o menos, que nós podemos medianimizar os pássaros e os outros animais e deles nos servimos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Vós animais, disse ele, a matéria inerte, quer dizer, uma mesa, uma cadeira, um piano,
a fortiori deveis animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca dos nossos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, estou seguro, é admitido por todos os espíritas. É que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar? Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos e encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e ao mesmo tempo uma força de expansão particular que anula neles toda a refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo enxergar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não estejais convencidos. O fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres não é essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem, o único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a terra. O cão que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. E aquele dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio
como um ninho de pardais da época moderna é sempre um ninho de pardais edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras de ervas e resíduos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro lado, se procurais as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vestes de peles brutas se sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, conclui comigo que se existem princípios comuns aos que vive e ao que se move sobre a Terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender, e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Costuma-se dizer que os espíritos medianimizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos. Fazem mover sim, mas medianimizam não, porque ainda uma vez sem médium, nenhum desses fenômenos podem produzir-se. O que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médiuns, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade, da sua inércia, é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir? Para isso temos necessidade de médiuns, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece com seu desconhecimento e fora de sua presença, sobretudo nos fatos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis e os mais imponderáveis dos vossos gases, se unem, se casam, se combinam com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão, de penetrabilidade é inacessível para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os toma e que não vos parece motivado é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes, ou para com eles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente observais cavalos que não querem nem avançar nem retroceder, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário.
Pois bem, tende por certo que o obstáculo imaginário frequentemente é um espírito ou grupo de espíritos que se comprazem em lhes impedir de avançar. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não se mover. É que antes de manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível só para o animal. Mas repito, não medianimizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. O Sr. T, disse ele, magnetizou seu cão. Aqui chegou. Ele o matou porque esse infeliz animal morreu depois de cair numa espécie de atonia, de languidez, consequente de sua magnetização. Com efeito, inundando-o de um fluido aurido em uma essência superior à essência especial à sua natureza, a esmagou e agiu sobre ele, embora mais lentamente, à maneira do raio. Portanto, como não há nenhuma assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente se os medianimizássemos. Isto estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se haja bem ou mal para com eles. É que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí o poder servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos a um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vós. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Há palavras, nomes, letras, sinais qualquer similares àqueles que existem entre os homens, mesmo os menos inteligentes. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Adivinham-no mesmo? Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os viste reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para me resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente de médiuns, e isso apenas entre os encarnados, espíritos como nós que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médiuns. Quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros ou outros animais para fazer tais ou tais exercícios, é assunto vosso e não nosso.